Bem, gente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Você sabe que eu estou trazendo aqui um candidato a vereador do Rio de Janeiro, que é o Felipe. É Felipe. Eu vou tentar falar Felipe, porque o nome dele é Felipe, não é Felipe. Entendeu? E a gente vai bater um papo, a gente vai conversar, a gente vai escutar as ideias. Cordovil, um beijo. Vai entender as ideias dele, né? Que ele é uma pessoa da gente, uma pessoa que luta pela nossa causa, uma pessoa que a gente já sentiu que ele é o tipo da pessoa que realmente fala o que pensa, entendeu? Então a gente está aqui para isso, é para esclarecer, porque como eu falei, eu vou procurar entrevistar vários candidatos que lutam pela nossa causa, que é para vocês acharem que é o melhor e votar, que eu tenho que botar alguém lá. O negócio é botar alguém lá, né? Porque não tem condições da gente estar sempre feito pena no vento. Entendeu? É isso que eu não quero mais e por isso que eu estou fazendo isso. Mas vamos lá, que é para poder o programa não ficar comprido e a gente ter muita pergunta para fazer. Ele já está aqui na minha frente, que é o Felipe. Vou passar para ele agora, que agora o sumo só fica ele. Errado. E aí, filho, agora é você que está aí. Tudo bem, Felipe? Felipe. Felipe, pode me chamar de Felipe, não faz diferença pra gente não. Então, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar com o senhor. Sou seu fã, já tinha dito isso em outras oportunidades. Que seja a melhor das noites hoje para todos nós. Estou aqui para responder, para conversar, para ter um papo. Felipe, vamos começar então logo a gente nossas conversas, que o pessoal está meio ansioso, né? Você vem por que partido? Eu venho pelo PROS 90. É um partido mais recente, é um partido mais jovem, né? Dessas levas de partidos. Essa oportunidade que eu tive foi a Clarissa que me deu, uma pessoa que eu acompanho já há 15 anos na minha vida. E ela, dessa vez, né, desde 2018, na verdade, já tinha tido essa proposta e eu estava meio inseguro, mas resolvi sair da cortina e agora entrar para a gente ver o que acontece. Vamos brincar, vamos tentar lutar aí para... Tem muita coisa nossa, a gente pensa muita coisa, né? Então, por que não aproveitar esse espaço já que ela está me dando? E agradeço muito a ela por isso. E o teu partido vem apoiando quem para a prefeitura? Ela, Clarissa, é a candidata a prefeita. É? Na convenção foi oficializado no sábado, ela é a candidata. Felipe, vamos lá. O que você acha que falta, tá? Para os representantes de matriz africana conseguir entrar na política? O que você acha que está faltando? Honestamente, eu acho que a gente precisa... Eu acho que a gente sempre fala de união, né? A gente sempre tem essa questão de falar da união entre os povos de matriz africana. A gente fala de Umbanda, Candomblé, enfim, Quimbanda. Mas eu não acho que seja só uma questão de união. Eu acho que falta também entre a gente ideias, entre a gente candidatos que realmente busquem, né, uma coisa mais ampla. Eu não concordo muito com essa ideia do candidato ser candidato, por exemplo, da igreja tal ou da religião tal. Eu acho que um vereador ele tem que ser vereador de uma cidade inteira, assim como um prefeito para uma cidade inteira, um deputado para um estado todo ou para um país todo. Não gosto muito dessas repartições, mas eu acho importante representatividade. E a gente não tem isso, né? E quando tem, tem mal. Né? A gente não tem aquela coisa... Quem é, por exemplo, hoje, um vereador de matriz, né, de uma religião nossa, seja da Umbanda, do Candomblé, que diga que é e que represente, que de fato você vê projetos, você vê coisas lá votando a favor. Não, no sentido não tem. Tem lá quando de repente aparece um, dois, que é contra alguma coisa que foi colocado lá pra gente. Por exemplo, a gente sistematicamente é perseguido em relação ao sacrifício de animais. É muito complicado porque você não consegue ter a oportunidade de pessoas dizerem para eles, né? Ou, por exemplo, num canal como o seu, que fala para muita gente, dizer o porquê que existe o sacrifício. Por que que a carne que a gente, né, copa, né, que a gente corta, que a gente consome, é tão criminosa e a carne que ele compra no mercado é lícita? É meio incoerente, mas você não tem alguém que explique. Ou você não tem um representante que suba na tribuna e diga o porquê que tem isso. A gente tem que lembrar que a gente é de tradições. Assim como o padre sempre faz a missa, né, no momento da Eucaristia, ele consagra a hóstia como corpo de Cristo e o sangue, o vinho sangue, a gente tem o nosso sacrifício, mas para alimentar a tribo, que nós somos tribos, né?
O Luiz está perguntando se você é de santo ou se você é só simpatizante. Não, eu sou zelador. Ele é zelador, tá? Só que eu aqui, ele tá aqui na minha frente, não como o zelador, ele tá aqui como candidato a vereador do Rio de Janeiro, tá legal, gente? Bem, com a lei do barulho, tá? Que tá em vigor, tá? Corre o risco das pessoas ter que pagar uma multa de 5 mil reais. E você sabe que muitas casas de santo tocam durante a noite. Você, como candidato a vereador, como é que você vai lidar com essa situação? Então, a lei do silêncio ela é uma lei federal, né? Ela não é uma lei do município e nem do estado. É uma lei que funciona para todos. O que acontece? A gente esbarra muito no problema da acústica, né? A gente tem que lembrar que os zeladores, né, nós que temos casas de Santa Beta, temos uma dificuldade muito grande financeira. Como a gente vai fazer para ter uma acústica? Muitos terreiros passaram a tocar durante o dia, por conta dessa dificuldade. Só que a gente tem que lembrar que a lei do silêncio ela não estipula horário. Ela estipula o som, a altura do som, os decibéis. Então, a gente vai ter sempre um problema com isso. Não importa qual seja o horário. Isso é muito punitivo. Eles estão muito em cima da gente com uma inquisição. Então, a gente vai ter que rever que para um ritual, né, sagrado, há de ter algum adendo, há de ter alguma prerrogativa, há de ter alguma coisa diferenciada para aquilo que se trate de sagrado, né? A gente não vai poder tratar da mesma maneira, porque se são decibéis e de repente você toca 1h da tarde, mas o vizinho se incomoda, ele vai interromper o seu culto. Então eu acho que a gente vai ter que tratar isso de uma forma diferente. A gente tem que apresentar a proposta de que para determinadas atividades religiosas há de ter uma tolerância diferente. Não vou ter justificando que tem que ter sonzeira, barulheira, tá? Porque também dentro dos cultos cristãos também tem barulheira, também tem sonzeira, tem bateria, tem instrumentos, tem cantores, tem o próprio pregador que fala mais alto. Então, assim, não estamos falando só a nossa religião que tem problema com som, não. Tá? Quem mora do lado de igreja também tem problema com som. Mas essa pergunta eu vou fazer a todas as pessoas que eu vou entrevistar, tá? Você acha que a política e a religião tem que estar junto ou você acha que política e religião não devem se misturar? Então, durante todo o tempo nós falamos que política e religião não se misturam. Moral da história, nós temos uma bancada evangélica. Não temos uma bancada espírita, candomblecista, umbandista. Vem cá. Tudo bem que a gente diga que não temos que misturar por interesses próprios. Por exemplo, a prefeitura não tem que atuar em prol de determinado segmento religioso. Um tomógrafo, por exemplo, dentro de uma igreja. Isso daí é a política misturada com a religião. Agora, se o rapaz, ou a pessoa lá, que é candidato, ele defende, né, ideais cristãos, espíritas, ou candomblecista, umbandista, isso daí não vejo impedimento. Não concordo que uma igreja, por exemplo, tenha direito a um tomógrafo. Por exemplo, eu tenho na minha rua... Que não funcionou. Mas não funcionou apenas porque foi uma pressão da imprensa. Não funcionou. Né? Então, assim, a gente, infelizmente, não pode ter... Isso é a política misturada. Por exemplo, dizer que dentro de uma casa de... esses abrigos que recebem, né, moradores de rua, dependentes químicos, tem uma lavagem cerebral e uma imposição religiosa para essas pessoas que estão saindo da rua. Eles nem querem, se você viu uma entrevista hoje que o RJTV deu, eles não querem ficar nos abrigos, porque eles são obrigados a se tornarem, de uma hora para outra, religiosos. Isso é verdade. Então, assim, isso daí é a política misturada. Quando você diz que lá vão ter 1 bilhão, 2 bilhões de isenções para igrejas que, desculpa, não conheço uma casa de candomblé, uma casa de umbanda no Brasil que arrecade tanto quanto as igrejas que a gente vê por aí. Não é uma crítica às igrejas, mas assim, eles têm uma estrutura muito diferente dos nossos EBEs. As nossas casas é uma casa, apenas uma partícula. Eles não, eles têm fragmentos, então eles têm teia, é uma teia de igrejas. Então é diferente. Acho que essa isenção ela é, no mínimo, criminosa com a gente que não consegue nem tirar o CNPJ para legalizar nossas casas. Qual é a tua opinião? O que você acha que faltou para essa gestão que está acabando agora? O que faltou para dar certo? Tudo quase, né? A gestão do prefeito que está atualmente, isso. Tudo. Porque a gente não sabe se o prefeito ele é prefeito, se ele é bispo,
se ele é cantor, a gente não consegue entender. Eu, pelo menos, fiquei meio perdido. O Crivella entrou com uma proposta de ser a segurança. As pessoas votaram no Crivella por uma medida de segurança contra um político que tinha ideias mais radicais. Só para esclarecer, eu não gosto de radicalidade. Então, o Crivella foi uma opção, digamos que, mais segura para a maioria da população do Rio de Janeiro. E a gente não viu. Se você olha para a cidade, desde o tempo que o Crivella assumiu, nós sofremos com enchente todos os verões. Tá, o Rio de Janeiro tem. Mas nas proporções absurdas. Né? Você vê lugares encheram, derrubaram, a água levou tudo, ficamos sem luz 3 dias, coisas absurdas aconteceram. Fora água com cocô, né? Mas aí tá dentro do campo da SEDAI, né? É do outro lá que tá preso. Quer dizer, que tá preso não, né? Mas que veio dizendo que ia fazer justiça e moralidade e um discurso de anticorrupção, e a gente viu que... Eu vou dizer uma coisa que eu vou repetir muito até novembro. Nós estamos vivendo o tempo de uma falsidade nova, né? É a música do Rapa com Legião Urbana. Um novo que já nasce velho e o mais do mesmo. Então a gente está sempre com o discurso do novo. Mentira. Essa galera aí não é nova. Bem, daqui a gente ainda vai chegar lá em Bom-Sucesso, tá? Não, vamos falar. Você, então você acha que faltou tudo na gestão atual? Faltou muita coisa, principalmente ele ser prefeito. Ele não foi prefeito. Ele foi administrador para o que interessava o grupo dele. Então, assim, a conservação da cidade foi perdida. Você não via conservação. Pelo menos a gente que é da Zona Norte, perdeu-se a conservação. Só que aí agora, há pouco tempo, começou. Reforma de pracinha, limpeza de rua, limpeza... Tudo com os políticos que estão ligados à prefeitura. Ou seja, se você for síndico, for representante da associação durante a vida inteira, você ficou 3 anos e meio sem uma resposta da prefeitura. Aí agora, de maio para cá, o prefeito resolveu cuidar da cidade. Mas ele resolveu cuidar da cidade através de outros políticos, que são da base do governo, que agora fazem uma pedida, a Conlube vai lá e limpa, a Rio Luz bota a luz no poste, tapa um buraco, aquelas coisas que a gente sabe que todo ano acontece, né? E você, quais são os seus projetos com respeito, você sendo, né, candidato, você conseguindo, quais são os seus projetos com respeito à nossa religião? O que você pretende fazer pela nossa religião? Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter coragem de dizer o que é, né? Desculpa, eu não tenho nenhum problema com a palavra espírita, mas eu acho que quem é do candomblé é candomblecista, sabe? Então a gente tem que ter coragem de ser o que é. Ninguém aqui está dizendo que vai defender o candomblé, até porque o candomblé não precisa de defesa. O candomblé, ele é lindo, ele é grande, ele é sagrado. Assim como Cristo e todos aqueles não precisam de defesa. Cristo é grande por ser Cristo. Ele não precisa de que defendam ele. Então eu acho que a primeira coisa é ser quem a gente é. A palavra não pode dar um medo para a gente. Depois, o segundo passo é que a gente comece a organizar as nossas casas. Como que é organizar a nossa casa? Eu não sou a favor de determinar como cada um tem que funcionar. Mas eu sou a favor de facilitar, desburocratizar as casas de candomblé, de umbanda, inclusive centros espíritas, que são de kardecista, né, que não é matriz africana, mas que atuam dentro do contexto religioso, desburocratizar. As pessoas precisam ter o direito, iguais à maioria das outras igrejas, a terem isenções, a terem direito a tirar o CNPJ de maneira isenta. Não adianta falar de isenção se no final você tem que pagar no cartório lá 600, 700, 800 reais. Isso não é isenção. Isso não é isenção. A gente está falando de isenção, é gratuidade. Ah, Felipe, mas por que gratuidade? Primeiro que cada casa de santo funciona como um quilombo. E quilombo é cultura. Quilombo é história. Então nós estamos falando de povos. E não estou falando do povo negro, só o povo negro, ou o povo africano. Eu estou falando do povo afro-brasileiro. Mais do que isso não existe. Mais patriota, mais patriótico do que isso não existe. A nossa cultura afro-brasileira talvez seja a mais equilibrada do nosso país. Seja realmente a cultura mais nossa, seja essa. Porque se tu falar indígena, não temos a questão indígena. Quantos indígenas sufocados? Mas afro... Sim, o Brasil tem a sua maioria negra, ou descendência negra. E por que a gente está escondido? E por que a gente está tão sufocado?
Não precisa. Ninguém está levantando uma guerra. Não queremos guerra santa, também não queremos uma guerra racial, né? Aqui o Brasil tem que ser para todo mundo, a cidade para todos, né? Preto, branco, preto no sentido de cor, tá? Né? Não é raça. Preto, branco, amarelo, direita, esquerda, isso tudo é bobagem. Então você de uma certa forma é contra, já que é direito dos barracões de ter o seu alvará, seu CNPJ, você também não concorda em pagar essa taxa de R$ 600? Não acho, porque a venda do produto é muito complicada. Digamos o seguinte, se alguém diz para você que vai te dar e chega lá e ela te vende, quem é que está errado nessa história? Eu estou lhe dando, eu digo assim, venha Joãozinho, que eu vou lhe dar. Chega lá em casa, eu digo para você que custa tanto, eu estou te dando, mas custa tanto. Você não está me dando. Então é uma das coisas que você vai lutar. Porque é uma mentira, a gente tem que sair da mentira. Não é dado, não há isenção. Infelizmente, é uma venda da propaganda que a prefeitura faz, que vai isentar, facilitar, e no final ela não faz isso. Ela faz um meio de campo, sai como bonita, mas no final você paga a taxa lá no cartório. A maioria dos barracões tem um espaço grande, né? Os salões geralmente têm vários tamanhos, a maioria deles não são pequenos. Você acha que o representante nosso lá conseguia trazer projetos culturais para dentro dos barracões, para poder socializar aquele barracão com as pessoas em volta? Então, era muito comum, né, há muito tempo atrás, as casas de candomblé, as casas de umbanda, os terreiros, né, de maneira geral, as igrejas, inclusive, posso falar um pouco da igreja católica também, que onde ela habitava, onde ela estava atuando, ela ajudava a comunidade ao seu redor. Por exemplo, quantas festas foram dadas, né, nos terreiros, e quando tem aquela sobra das comidas, chama-se a comunidade próxima, os que mais necessitam. O Espírito Santo, que tem uma condição melhor, sempre levavam roupas para dar à vizinhança. Eu acho que a gente precisa, na verdade, fazer com que a religião, de uma forma geral, seja parceira das comunidades, né? Então você tem ali, por exemplo, onde você chega tem uma igreja. O governo consegue chegar em qualquer lugar se ele usar, por exemplo, o recurso das igrejas. Porque, vamos dizer, uma comunidade lá bem longe, ele consegue... mas tem uma igreja lá. Aí eu estou dizendo igreja porque eu não estou querendo diferenciar. Pode ser igreja, pode ser terreiro espírita, candomblé, não importa. Mas igreja é mais fácil de encontrar. Por que não usar a estrutura da igreja para, por exemplo, atender aquela população que está mais necessitada? Por exemplo, num momento de enchente. Não é assim que funciona? Por que não fazer esse trabalho os 4 anos de um mandato? Ao invés de fazer essas coisas só em épocas de calamidades, quando fazem, ou então em épocas de eleição, que aí reúne lá os membros da igreja ou do terreiro, e aí resolve fazer aquela política de que, olha, a gente vai dar isso para vocês, toma 10 cestas básicas aqui. A gente tem que sair desse peixe pescado. A gente tem que começar a dar recursos. As casas de santo poderiam estar, por exemplo, atuando com curso profissionalizante. Com certeza. Né? Para cultura, dança, folclore, isso tudo que está se perdendo. Você pergunta uma criança hoje que sabe dançar ciranda, fazer uma ciranda, ela não sabe. Mas você sabia que muitos zeladores têm medo de abrir as casas porque as pessoas vão logo em cima querendo abrir ONG, entendeu? E ONG, as pessoas saem fora. A ideia não é essa, né? Porque a ideia não é essa. A ideia é a caridade, né? Existe uma palavra assim, muito, que eu gosto muito. Amor e caridade, né? Diz que onde houver amor e caridade, Deus está lá. É lógico que não tem como viver apenas de caridade, porque senão você se torna um pedinte. Então, por quê? Você vai trazer aquela comunidade que está lá. Você tem do lado do seu terreiro, do lado da sua igreja, uma família desempregada, com 500 filhos, vivendo de forma insalubre, com esgoto na porta dela. Por que não ajudar aquela família? Mas o quê? É dar um emprego para o pai, é uma capacitação para a mãe, é um reforço escolar para o filho. Às vezes os filhos não têm nem documento, ou os filhos não estão matriculados na escola. Não adianta ficar de cesta básica, não adianta ficar de benefício de governo, porque isso só vai fazer... Não que não seja importante. Eu sou a favor, sim. Em países de primeiro mundo, o desempregado tem auxílio, sim. Porém, ele não quer viver na condição de auxiliado, ele quer viver a condição de chefe de família. Então, por que não? Nossas casas não têm espaço? Então, por que a gente não bota lá? O governo não ajuda com um curso profissionalizante? Quer ver uma coisa que é assim, transista? Trança.
fazer trança, fazer cabelo, fazer unha, maquiagem, que é coisa que a dona de casa pode ganhar dinheiro dentro da casa dela. Ou em qualquer, fazendo unha, fazendo cabelo, né, fazendo uma maquiagem. Você acha que as pessoas, os zeladores, né, precisam abrir a mente justamente para esse lado da política que a gente... Ou você acha que as pessoas ainda tá com medo da política e ainda prefere fechar suas casas, fechar esse assunto eu não quero? Então, o que eu acho que tem acontecido? A gente veio de uma repressão, né? As casas de matriz africana, na verdade, elas surgiram como fuga dos escravos. Então já vem de um medo. Então por isso essa interiorização, esse lugar mais distante. Hoje nós vivemos um tempo de intolerância acentuada, que a gente não vê a participação do prefeito como uma pessoa que foi líder religioso, ele botar a cara dele e dizer que não é o perfil do cristão. O cristão não persegue. Cristo foi perseguido. Não é possível que o cristão não entenda que se ele persegue, ele faz o oposto de Cristo. Cristo foi perseguido. Para você cristão, de repente, que esqueceu dessa parte, antes de perseguir, lembre que o líder foi perseguido. Então não dá para fazer, é um contrassenso, não tem como ser dessa forma. Então eu acho que assim, por nós termos vivido, né, essa parte toda de esconder, de se esconder por milhões de questões, né, da escravidão e tudo mais, nós nos habituamos a ficar sempre reclusos, sempre interiorizados. Mas assim, está na hora disso um pouco acabar. Porque agora vem uma intolerância, por exemplo, armada, né? Armada, de forma... e não é só de facções criminosas. Nós temos milícias também em outros lugares que atuam dessa forma. Então, assim, quanto mais a gente se esconder, também mais quando perseguido formos, a gente não vai saber. Então, quando a gente aparece, evidencia, lógico, a gente vai tomar martelada. Mas, por outro lado, a gente também tem mais apoio. E a gente não tem um apoio para isso. Então, acho que a gente se escondeu da política, ou pelo menos daquilo que é a natureza do homem. Porque política nós fazemos desde quando nascemos. Né? A criança chora para poder mamar. É a política que ela consegue fazer. Chamar a atenção para ela se alimentar. E assim vai indo. A gente não tem que ter medo da política. Porque se a passagem é aquele valor do ônibus, é por causa da política. Se o preço do arroz, do feijão está diferente, é a política. Se você veste uma roupa e ela está de preço mais caro, é a política. Se você não encontra médico, é a política. Se você não encontra remédio no hospital, é a política. Se você não é bem atendido numa delegacia de polícia, é a política. Então tudo é a política. Se a gente ficar fingindo que a política não gosta de política, então eles vão fazer o que querem, que é o que está acontecendo. E o que você, já que você tocou nesse assunto, o que você acha que está faltando na área da saúde, pelo menos para ter um atendimento digno? Primeiro que assim, a gente já acabou com o serviço público praticamente na saúde, né? Então, por exemplo, as clínicas da família, que é aquilo que eu acho que talvez seja a parte mais importante da prefeitura, né? E a ação do vereador, por exemplo, fiscalizar. Eu pergunto a qualquer um de vocês que está aí do outro lado. Qual vereador vocês viram, pelo menos até o final do ano passado, indo a uma clínica da família investigar se funcionava ou não? Os guardiões do Crivella. Não, eles protegiam para que não fosse visto, né? Não tem vereador. Quem é o vereador que você votou na eleição passada de 2016, que você viu na clínica da família onde você mora, procurando saber do atendimento? Garanto que vai ser um cri-cri aqui de grilo. Silêncio. Porque não tem. Porque eles são eleitos e depois eles somem. Então eles não estão preocupados com a clínica da família, sabe por quê? Eles vão ser tratados nos hospitais lá da Zona Sul, na Rede Dó. Nada contra. Se ele tem o dinheiro para poder ser atendido, é bom que não onera o SUS. Mas eu acho que ele deveria ser atendido para o que ele foi eleito, de fiscalizar. Porque se ele for atendido na clínica da família, eu garanto que a clínica vai funcionar, porque o vereador é atendido lá também. E não vai ver, enquanto forem eles, não vai ver. Não vai ver, infelizmente. E você, sendo eleito vereador, como é que você vai lidar com essa situação? Eu tenho uma proposta para isso como vereador, né? Que é uma sugestão que eu estou colocando, que é o Conselho Popular de Saúde. Já existe um conselho tutelar, por exemplo, que ele é eleito para cada região, né? O Conselho Popular de Saúde seria isso.
um conselho da sociedade civil de que morem perto da região onde atua a clínica da família ou posto de saúde de atenção primária, né? E esse conselho é eleito pela própria comunidade, pelos bairros que abrange aquela clínica, e esses vão ter a função de fiscalizar a OS. Porque como agora a gente não tem mais como tirar as OS, elas viraram realidade, então o conselho vai lá, ele vai procurar folha do ponto, quem é o médico que está escalado hoje para o plantão. Ele com autoridade que a prefeitura vai ter que dar a ele, porque a Câmara vai sancionar isso como lei. Então ele pode ir lá, cadê o clínico? Ué, cadê o especialista que diz que está aqui? Então, o diretor da clínica da família ou do posto de saúde, ele vai ter que se reportar a um civil, a um morador da região. Então ele vai ter que ir lá. Cadê o enfermeiro? Porque a clínica da família fica largada na mão dos técnicos e dos enfermeiros. É um crime com eles. Não sou dizendo que os médicos, mas eles arrumam jeitos. Ele bota o nome, mas só trabalha um médico. Você é atendido hoje por um médico, daqui a 15 dias é outro médico. E aí o cara não sabe do teu histórico. Como é que ele vai saber que você tem uma patologia grave ou não? Que você é diabético, que você é hipertenso, que você, por exemplo, pegou um remédio dia tal. Então precisa sincronizar isso. Então, se você tem ali o Conselho Popular de Saúde, que também pode ser aplicado em outras áreas, depois que isso a gente pode desenvolver melhor, que na verdade é uma ideia crua, mas que a gente está querendo aperfeiçoar e querendo que vocês que estiverem assistindo, quiser participar, dar opinião, pode procurar no Facebook, pode no Instagram, mandar e a gente vai ajustar. Agora, o Conselho Popular de Saúde, ele vai estar ali. Então é o próprio morador. Ele foi lá na clínica, ele viu que não atende, ele tem poder para aquilo, de denúncia. Isso vai direto para a Câmara e para o Ministério Público. O médico vai ter que justificar por que ele não está lá. O enfermeiro vai ter que justificar por que não está lá. O prefeito vai ter que justificar por que não tem o remédio. Você sabia? Não vai precisar da Globo ficar fazendo plantão em frente às clínicas, que ela não faz. Ela faz, na verdade, em frente aos grandes hospitais. Você sabia que eu venho, né, até para poder perguntar essas coisas a vocês, eu vim observando um tempo para cá que tem pessoas que recebem remédio da prefeitura em casa. E acaba distribuindo, porque vem muito remédio. Você acha que está faltando controle sobre essa distribuição para justamente não faltar nas farmácias? Então, eu nem sabia que continuava, porque há muitas pessoas que eu conheço que tinham remédio em casa, que era um projeto, né? Antes dessa gestão, antes da gestão, inclusive do Eduardo Paes, já tinha esse remédio em casa, muita gente deixou de receber. Eu acho que falta, como tudo falta na prefeitura, é fiscalização. A prefeitura não fiscaliza nada, ela não sabe nem o ônibus que roda. Isso é verdade. O ônibus sumiu, tem 6 meses, e ele não sabia que a linha do ônibus não estava. Aí diz que o RJTV... Não, mas o RJTV conseguiu fiscalizar o que a prefeitura não consegue. Então você acha mesmo, pai, que eles vão fiscalizar quem recebe o remédio? Na verdade, se vai estar tirando um remédio para açúcar, né? Que na verdade ele é controlado, ele tem um período para ser usado. Eu conheci pessoas que ficaram recebendo mais de um ano uma medicação que era para ser usada durante só 2 meses. Quer dizer, isso está faltando em outros lugares. E infelizmente a nossa sociedade acha que é bom ter remédio em casa. De louco e médico todo mundo tem um pouco, né? Mas assim, a culpa acaba não sendo da população. Acaba sendo do nosso governante, que não tem na verdade não tem um rigor de fiscalizar. É o nosso dinheiro que está sendo jogado fora. Porque se o remédio não serve para aquela pessoa e ela está sendo entregue, é o nosso dinheiro jogado fora. Porque se aquela pessoa não encontrar alguém que tome aquele remédio, ela vai jogar o remédio fora porque vai vencer. Entendeu? Então, assim, até você que recebeu esses remédios e não usa, vai na clínica da família, mais próxima, devolve. Não, mas, porque vai faltar para alguém. Mas sabe o que acontece? O povo geralmente fala assim, você toma esse remedinho? É. Eu tenho um monte que eu ganho da prefeitura. Aí passa. Aí se não encontrar quem tiver, né? Devolve lá. Não... Entendeu? Agora vamos... Bom Sucesso. Você, né? Bom Sucesso? É Bom Sucesso. Bom Sucesso, na verdade, eu fui nascido e criado ali em Benfica, nos combatentes, né? A minha vida inteira eu morei ali. Hoje eu moro em Bom Sucesso, até por uma questão, uma remoção do governo, na época do governo do PAC. Então houve era uma frente de obras, e aí foi feita uma remoção, então a gente acabou indo morar próximo ali, mas é Bom Sucesso, né? Eu conheço Bom Sucesso, conheço a Praça das Nações, ali em volta, tudo, né? Teve aquela época que teve aquele boom, Bom Sucesso, ninguém andava, muita gente, aquela confusão toda.
Você acha que o mercado ali, vou falar de Bom Sucesso, que, né, depois a gente vai falar dos outros, mas ali o mercado, o centro de Bom Sucesso, foi um crescimento desordenado ou você acha que tem como endireitar aquela situação ali? Então, na verdade, o nosso município todo cresceu de forma desordenada. Com certeza. Mas, assim, durante um período, assim, pelo menos uns 20 anos para cá, a gente tem visto falência. As empresas todas, por exemplo, fábricas que estavam instaladas ali desde Bom Sucesso até o Jacarezinho. Grandes fábricas, até Benfica, né? Grandes fábricas que tinham por ali estão fechadas. Acabou, né? É só a galera aí que conhece a região vai saber que aquela região ali da Avenida Brasil, ali da Penha, perto do Mercado de São Sebastião, aquela parte, quantas coisas fecharam, quando você anda na rua, vê aquele monte de coisa abandonada. Então, assim, o crescimento é desenfreado, porque a população cresce e os governos não se preparam para o crescimento. Existe um estudo. Você sabe que daqui a 10 anos a população vai estar no número X. Se você não trabalha agora para daqui a 10 anos, não adianta. Você vai ter um crescimento desenfreado. Só que hoje, o pior do que o crescimento desenfreado e a desordem urbana que existe é a falência. As pessoas estão perdendo renda, estão perdendo dinheiro, estão deixando de ganhar. Então são muitos empregos jogados fora, as pessoas estão ficando desempregadas, sem trabalho, que é o pior, não é só um emprego, é sem trabalho, sem maneira de ganhar dinheiro nenhum. E aquela região toda meio que está abandonada há muito tempo. Muito abandonada. Há muito tempo. Se você pegar de Bom Sucesso, e ali, por exemplo, você passa ali pela suburbana, então Helder Câmara, né? E Democráticos. Virou uma Cracolândia. Você vê aquilo ali como se fosse uma cidade zumbi. Chega um determinado horário, é zumbi. É a Zumbilândia, sei lá como eu dou o nome. É The Walking Dead. É terrível, é terrível. Você vê um monte de morador de rua, um monte de pessoas se drogando. É a parte mais deprimente do ser humano. Você vê a decadência do homem. E tudo transferido ali, ó. Naquele rio que disseram que ia ser o rio das Olimpíadas, o rio da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, gente. O mundo inteiro veio para cá. E o Rio de Janeiro não avançou em nada. Só regrediu. Corrupção, gente presa, toda hora um escândalo, ex e atual. E aí você pergunta, cadê esse monte de vereador? O lixo na frente dos combatentes, em frente do Jacarezinho, em frente ao Manguinho tá largado, em frente ao Bom Sucesso, o lixo tá largado. Ninguém cuida. Agora vai aparecer quem cuide. Preste atenção. Só vai aparecer porque quer teu voto. Não tem outra alternativa. O teu vereador, o nosso vereador, né? O meu não foi eleito na eleição passada, que eu apoiei. Desde 2012, eu venho apoiando pessoas realmente que são do povo. Né, que não tem mandato, que não tem dinheiro, mas que realmente se enganjam de estar ali. Porque eu acho, por exemplo, que a gente tinha que ter o voto distrital. Posso falar um pouquinho disso? Pode. Não tem nada a ver com a esfera do vereador nesse momento. Mas eu acho que a nossa proposta de política, ela tem que ser ampla. Então, hoje a gente planta uma semente para daqui a 4 anos, de repente, a gente ver um fruto. Né? A Câmara Federal poderá, de repente, alguém ouvir e levar a ideia. Eu acho que a gente tinha que ter voto distrital. O que seria um voto distrital? Regionalidades. A Zona Oeste ser dividida, a Zona Norte, Zona Sul, Centro, região portuária. A gente tinha que ter essa repartição do município. Todos. Nessa divisão dos municípios, o vereador deveria ser eleito pela região onde ele mora. Para parar do vereador ser eleito lá na Zona Oeste, um cara que não tem água na casa dele, tem um esgoto, inclusive que ele tem que pular quando ele abre a porta, e ele morar em Copacabana. Pilantra. Parar do cara ser eleito lá na Pavuna, lá em Madureira, com aquele tumulto que fica lá por causa do metrô, por causa do comércio, mas ele é eleito lá, mas ele mora em frente à praia da Barra. Ele tem que ser eleito lá, ter reduto dele lá e viver lá. Porque quando o esgoto explodir, ele está lá vendo e ele vai cobrar para consertar. Quando a luz do poste apaga, ele mora lá. Então ele está lá para fiscalizar. Então o voto tem que ser distrital. O voto do município tinha que ser dessa maneira. A Zona Oeste, por ter mais população, ela teria uma representatividade maior. Nenhum crime nisso. E a gente tem que saber que Recreio e Barra, Jacarepaguá, tem Zona Oeste, mas uma realidade diferente.
Então tem que a gente fazer uma demarcação diferente. Mas se a gente tem um voto distrital, eu garanto, nunca mais o seu bairro vai ter falta de coleta de lixo. A Conlube rigorosamente vai recolher o lixo, porque o vereador mora lá, mora 5, 6 vereadores lá. Até que ele deu um gabiru, como eles fazem, né? Tem a casa lá, mas mora igual o prefeito da Baixada. Os prefeitos da Baixada tudo mora aqui na Barra da Tijuca, mas tem casa lá. Nova Iguaçu, São João de Meriti, enfim, vocês sabem a verdade. Então, assim, aqui o vereador, pelo menos, vai ter que se esforçar, fingir, pelo menos. Porque é muito na cara. Todo mundo mora na Barra e na Zona Sul. É Recreio, Barra e Zona Sul. Pouquíssimos moram na região onde atuam. Então por que o reduto dele é lá na Zona Oeste, com a tua miséria, com a minha miséria, mas ele vive no luxo depois que ganha meu voto? Não. Então eu acho que o vereador eleito ele tem que viver aonde ele é eleito. Ou pelo menos de onde ele veio. Então se é da Zona Norte, mantenha-se naquela região onde ele foi eleito. Aí ia acabar. Ele ia ter que, porque ele não ia poder voltar só no nome da eleição. Porque você ia lembrar que durante 3 anos o vereador sumiu. Foi morar na Tijuca, na Barra. Foi morar no Recreio, foi morar em Copacabana. Então ele não vai poder aparecer só no nome da eleição. Até porque você pode bater na porta dele, porque você sabe onde ele tem a casa. E qual é a tua opinião pelo dito popular que todo bairro que beira a linha de trem não evolui? Devia ser o contrário, né? Já que não devia ser o contrário. Já que o transporte que fez o Brasil crescer foi a malha ferroviária, né? Foi o grande avanço do nosso país, na época ainda do Império, né? Deveria, na verdade, cada lugar que tem uma estação de trem ser bem desenvolvida, pelo menos. Mas você concorda com esse ditado? Não, eu acho que é um abandono. Há um abandono, né? Há um abandono... Eu não sei porquê, mas há um abandono real nessas questões. Eu acho que, na verdade, o trem virou transporte do pobre depois que teve o metrô. Uhum. Né? A gente teve, inclusive, uma eleição que um dos candidatos disse que o metrô até a Pavuna era um problema. Que era a burrice ter um metrô até a Pavuna. Quer dizer... Eu tô falando ali daquela religião que você faz parte daquela religião ali. Isso. Como é que você está vendo a situação dos moradores de rua e como é que você está vendo dos ambulantes com respeito àquela área de Penha? Como é que você está vendo? Então, como eu te disse, a cidade é desordenada. A desordem urbana é grande. Então você tem camelô, tanto aquele que é um camelô registrado e tudo mais, como você tem um camelô que não tem registro nenhum. Eu não vou fazer uma coisa de advogado do diabo aqui, tá? Eu não vou ser hipócrita de pensar diferente. É lógico que o dono de loja, ele é lesado demais, ele tem funcionário. Mas eu também não posso deixar de pensar que um pai de família está tentando levar o sustento para a família dele. Isso é um problema que a prefeitura tem que resolver, o problema é deles. Desculpa. E como é que você... Não é dos comerciantes, nem do camelô que é ilegal, e nem é do lojista que tá legal. E como é que você... Por exemplo, você pode ter alguma ideia com respeito, que há uma briga do lojista com o camelô. Entendeu? E como é que você... O que você tem em mente para conseguir organizar isso? Então, isso daí, por exemplo, o vereador ele vai ter ali como leis, né? Ele faz essa fiscalização de leis e a ordem, né? Como vai a ordem urbana, isso tudo faz parte da prefeitura. Essa ordem, essa legalização dos camelôs, porque também não adianta. O lojista tem um problema com o camelô que vende o produto dele na porta. Mesmo que legalizar o camelô, a prefeitura arrecada, mas o lojista perde. Uhum. Então a intenção não é o lojista perder e o camelô deixar de ganhar. A gente, na verdade, fica preocupado com a seguinte posição. Como fazer para combater isso? Primeiro, eu acho que o produto tem que ser diferente. Se aquela região tem camelô, o camelô tem que atuar com uma coisa diferente do lojista. Não dá para os dois venderem roupa. Ou o lojista vende roupa, ou o camelô vende roupa. Então o camelô que está legalizado, ele tem que vender um produto diferente da loja. Então se a loja é de roupa, o camelô tem que ser outra coisa. E aí eu digo para você, lá em Bom Sucesso, há de se encontrar aquelas fábricas todas perdidas. A prefeitura podia revitalizar aquilo, transformar em camelódromos. Qual o problema? Fazer boxes de camelô, shoppings populares. Espaço tem, falta boa vontade. Às vezes não tem dinheiro. Bom, o Eduardo Paz fez uma dívida grande para ir pagando agora com o tempo, mas o Crivella não soube gastar melhor.
e nem pagar a dívida. Então a gente vai ter boa vontade, disposição, a gente faz. Porque o dinheiro, ele aparece aí. Por exemplo, se você na sua casa sabe que não consegue pagar uma luz de R$ 300, você vai ter que economizar em alguma coisa, né? E aí você faz em alguma coisa. Se não, você vai deixar de lado. Não, olha, hoje esse mês eu não vou comer a carne todos os dias, eu vou comer um frango e vai intercalar. É assim que é para gerenciar, quando você não tem dinheiro. Agora, não adianta o prefeito criar um monte de cargos, comissionados especiais, para fiscalizar a Globo na porta do hospital. É o nosso dinheiro jogado erradamente fora. A Fernanda está falando, Bom Sucesso tem vários estacionamentos que Comércio popular. Podem virar comércio popular. Exatamente. Não é só estacionamento, eu ainda vou além do estacionamento. Porque o estacionamento, de uma certa maneira, é necessário para as regiões. Eu vou além do estacionamento. Temos fábricas abandonadas, espaços enormes. Mas você acha que essas fábricas que foram abandonadas naquela área ali, da Leopoldina, foi o poder aquisitivo ou foi por causa da violência? Eu ia dizer duas coisas, né? Primeiro, porque a violência é muito grande. Então, saqueando, a carga quando vai sair, chegar. Então, assim, a violência estragou muito. Mas, assim, como a prefeitura ela não vai tratar de problema de violência, quem vai tratar isso é o Estado, a gente não adianta ficar batendo na mesma tecla da violência. O que a prefeitura pode fazer para melhorar isso? A prefeitura pode ter uma boa iluminação, a prefeitura pode ter uma rua bem asfaltada, a prefeitura pode se preocupar, por exemplo, o semáforo está atrapalhando ou não. Porque às vezes é uma rota. Se o semáforo sai daquilo, evita seu assalto. Então isso tudo é uma questão de logística. É pensar numa cidade toda. Então quando você pensa isso, daí, o semáforo aqui não funciona. Ele atrapalha, porque quando o carro para aqui, ele é assaltado. Então eu tiro o semáforo daqui, eu boto para lá. Eu trago a guarda municipal para estar aqui, atuando. Eu faço uma parceria com o governo do estado. Porque não adianta. É igual agora, fica nessa guerra entre governos. É burrice. O Bolsonaro é nosso presidente até 2022, querendo ou não querendo. Quem gosta ou quem não gosta. É verdade. O prefeito que assumir tem 2 anos para se harmonizar com ele. Tem 2 anos para se harmonizar com o governador. Entendeu? Então, assim, isso é burrice, a gente tem que sair dessa lógica. Gente, direita e esquerda, isso daí é para enganar trouxa. Nós temos no nosso país oposição e situação. Existe o que governa e existe quem opõe, e faz a oposição ao governo. Só que quem faz oposição ao governo não pode governar outras coisas, porque senão não harmoniza e a sociedade é que sofre. Eu não posso ficar numa guerra entre o governador e o presidente. Ela não pode ficar, ele não pode ficar, entre o prefeito e o governador. Por causa, por exemplo, de sambódromo. Então a gente tem que sair dessa ideia. Prefeito que entrar agora, os vereadores têm que buscar parcerias com o governo federal. O estado do Rio está quebrado, precisa renegociar a dívida. A prefeitura, em consequência, sofre com isso. Então a gente precisa agora um choque de união. E as ideologias políticas, desculpe, mas elas têm que ficar para a eleição. No tempo da eleição. Tem muita gente aqui falando, tá legal, que as estações de trem nesses bairros não funciona escada rolante, não tem elevador. Como é que você, vereador eleito, vai lidar com essa situação? As estações que não funcionam. Primeiro que as estações é de ação do Estado, né? Não é o vereador que faz isso. Mas o que acontece? É como eu estou dizendo, a gente começa de ideias, né? Se o vereador ele começa a aparecer ali, a se posicionar, a denunciar, a tentar negociar, inclusive com o governador, qual é o problema do vereador? Falar com o governador. Ou com o secretário de transporte do estado. Porque a região, o vereador tem que olhar para a cidade. E se as estações de trem beneficiam os moradores daquela cidade, inclusive, por que não olhar? Só que ninguém está preocupado com isso, né? Eles não estão nesse contexto. Nesse acordo. Não tá. Sabe qual é a política? Cada um tratar de si. Agora é assim. Chegou a hora da eleição. Eu vou oferecer cargos, aqueles que podem oferecer cargos, vão dar cargos. Ele vai dizer que ele te dá a Conlube, ele te dá a Rio Luz, ele te dá a conservação, né, a Parques e Jardins, para poder fazer aquilo. Aí vem com asfalto Sonrisal, que na próxima chuva de verão vai esfarelar tudo, mas agora vai ficar bonito. Então ele vem com a poda da árvore, essas enganações, essas politicagens. Então até quando que a gente vai ficar com isso? Não tem um político que fique lá na região. Tem um político que aparece na hora da eleição.
Então, eu acho que a gente tem que começar a buscar um novo de verdade. Você, como governador, como é que você vai lidar com a situação? Estou perguntando aqui. Quem sabe um dia eu viro governador, né? Não virei nem vereador. É vereador. Como é que você vai lidar como vereador? Como é que você vai lidar com essa situação da rincha que há entre o Uber e o táxi? Isso é um problema do prefeito, né? A Câmara de Vereadores, na verdade, ela vota e desvota toda hora, ela marca e desmarca. O presidente da Câmara de Vereadores é ligado ao movimento de táxi. Então ele não quer, um ano de eleição, por exemplo, perder o voto do táxi favorecendo a Uber. Então ele também se posiciona a favor dos táxis declaradamente, ele perde o voto do táxi. Então assim, eu tô vendo que nenhum prefeito está com vontade de falar disso. Até novembro, né, vem a candidatura de vereador. Então, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Eu ando de táxi, eu ando de Uber, eu não tenho nenhum problema. Eu ando onde o preço está melhor. Para o preço do táxi ser concorrente com a Uber, a prefeitura precisa baixar as taxas. A prefeitura precisa facilitar o táxi. E todo mundo poder trabalhar de forma igual. É isso. Não precisa tirar um ou o outro da rua. Precisa equiparar. Cobra-se o mesmo tanto para todos lá. O pau que bate em Chico, ele tem que bater em Francisco. Não pode ter preferências. Se o aplicativo Uber é como as OS, uma realidade perpetrada e vai ficar, então o táxi vai ter que ter benefícios para poder atuar. Ou a cidade vai ter que ser repartida entre táxi e Uber, e a gente vai viver aí, ó, o conflito do taxista que não consegue pagar as taxas porque ele não tem passageiro. O Uber que não consegue pagar tanto o salário para ele porque é uma concorrência imensa. É 1 milhão de Uber, é 1 milhão de 99. Então você tem muita concorrência, tem muito carro na rua e o passageiro diminui, então ninguém ganha, fica uma confusão. Então a gente precisa tratar disso, não tem que ter medo de falar disso não. A gente tem que ter um prefeito que tenha coragem para enfrentar isso e não tirar benefício de ninguém. Se tem que dar para um, vamos dar para o outro. É uma Câmara covarde, como a gente tem lá dentro, que não quer também tocar na ferida, porque está com medo de perder o voto da família do Uber ou do táxi, fica nesse meio do caminho aí. E você, como é que você vê na atual conjuntura, esse bando de falcatrua que está havendo na prefeitura, em tudo quanto é lugar? Olha, eu acho que como a maioria do brasileiro, né? Porque, na verdade, a sacanagem, eu vou usar esse termo, porque a gente, né? Eu acho que a sacanagem instalada, ela tá desde Cabral. De Cabral a Cabral, entendeu? De Cabral a Cabral, a sacanagem está instalada. Porque você vê bem, compra-se os índios com espelhos. A gente continuou comprando índios com espelho. Como está comprando agora o voto de um monte de gente, agora os vereadores, agora o prefeito, que resolveu ser prefeito da cidade, os vereadores da base, que resolveram aparecer nas bases. Agora, compra-se todo mundo com os espelhos. Vai lá, vai fazer obra, vai botar a luz, vai dar uma dancinha, vai fazer não sei o quê, vai dar um churrasco. Infelizmente, a gente vai ficar, como eu disse, entre Legião Urbana e o Rapa. O novo que nasce velho e o mais do mesmo. Infelizmente. Você tem uma visão boa de tudo que a gente está te perguntando, tá legal? Eu tô gostando disso. Que bom. Eu acho legal, entendeu? Mas não, estão gostando. O problema todo que eu te pergunto é o seguinte: você acha que essa sujeirada toda, essa casa vai conseguir ser limpa? Se continuar com os mesmos, nós vamos ter mais 4 anos de patifaria. Nós vamos ter mais 4 anos de gente que vai ficar assim. Toma lá da cá. Por exemplo, você vê aí, ó, o impeachment do prefeito. O prefeito tinha lá contra ele um monte de gente. Um monte de gente contra ele. E agora, de repente, todo mundo votou contra o impeachment. Como que pode isso? De uma hora para outra, 51 vereadores mudou, tudo mudou. Todo mundo voltou à normalidade. Eles bateram no prefeito o tempo inteiro. Mas do ano passado para cá, já foram 3, 4 processos de impeachment. Se abriu uma, chegou a votação. E o prefeito passou. Não tem alguma coisa estranha, gente? Não tem alguma coisa estranha nisso? É só enquanto o prefeito arruela, o prefeito não dá nada para os caras, porque ele favorece ao grupo dele, que é religioso, inclusive. E aí, quando entra um processo de impeachment, ele chama todo mundo para conversar, e aí abre a mão para todo mundo. E aí os vereadores, de repente, vê que o prefeito está correto. Talvez a única coisa que o Crivella tenha feito corretamente, ou tentado, foi tirar o pedágio da Lei Amarela.
Fora isso, pouca coisa se salva. Porque ele tentou acabar com a festa do carnaval, é um processo, é um projeto dele. Por que isso? O prefeito ele pode ser evangélico, não curtir o carnaval, não gostar da prática do carnaval, da festa do carnaval. Mas isso não quer dizer que ele tem que acabar, por exemplo, com a festa mais popular do Brasil. Gente, é do Brasil. A gente está falando da festa mais popular e rica do Brasil. E o que você... Indo por esse caminho, tá? Já que você pegou esse caminho, vamos nele. Como é que você vê a situação do carnaval de rua, que esse ano eu sei que está muito confuso, mas o carnaval de rua dali da Leopoldina? Bom, o carnaval de rua para a Zona Norte já acabou faz um tempo, a gente insiste, né? Aí bota lá um palanquezinho, um grupo de comerciantes se arruma, você acha que a pede gente autorização. Não dá. A prefeitura, eu entendo que a Zona Sul é o nosso cartão postal. Eu entendo, só que é um problema, porque isso que acontece. Se você faz um carnaval na cidade inteira, você consegue ter a mobilidade. Você não tem aquela lotação, aquele monte de crime que acontece, assalto. Você deixa de ter esse problema porque você conseguiu distribuir o seu carnaval. Você conseguiu fazer a pessoa lá em Guaratiba, lá em Santa Cruz, ter carnaval também. Ele vem para a Zona Sul também, porque ele tem direito de ir na praia. Ele tem direito de pegar lá a banda de Ipanema, que é cultural nosso. Ir no Bola Preta, juntar o Rio de Janeiro inteiro no Bola Preta. É lindo. 2 milhões de pessoas lá no Bola Preta. É lindo. Como você junta tanta gente assim? A gente não escuta nem a banda do Bola, nem a Bola Preta tocar. Mas a gente está lá. É cultural, é a nossa história. Vai se perder por quê? A gente não pode perder isso. Mas o prefeito pode fazer um carnaval para a cidade toda. O terreirão do samba, mal aproveitado, fica lá largado. Por que o terreirão do samba não está produzindo o ano todo, gente? Por que o terreirão do samba não está funcionando? Por que o terreirão do samba não está com atividades finais de semana, todos os finais de semana? Qual é o preconceito de ter isso? Tem tanto grupo de pagode, de samba aí que cobra R$600, R$700 para tentar ganhar a vida, tanto músico. Será que o terreirão do samba não pode abrigar novos talentos para isso? Vamos começar novos talentos. Vamos chamar pessoas que estão começando, grupos pequenos de pagode, de samba, né? Da noite, da boêmio, mas que tenha interesse, né? No carnaval, por exemplo. Vamos botar lá. Vamos chamar as escolas de samba, por exemplo, das escolas de samba, dos grupos de acesso, que quase não têm oportunidade. Quantas escolas pequenas, quantos grupos menores, quantos blocos de bairro. Chamar, botar lá no terreirão de samba. Isso traz as pessoas, isso gera renda. Isso pode não gerar formalmente, mas gera trabalho. Quantas pessoas vão estar envolvidas num evento desse? Quanto de dinheiro a população vai deixar ali comprando um churrasquinho, comprando uma cerveja, comprando um refrigerante? O grupo de pagode aparecendo para a mídia. Qual é o problema disso? Por que essa perseguição com a cultura, com o samba, que é negro? Eu não quero levar para o lado racista, mas é esquisito isso. E voltando para o lado da cultura, como é que você vê a situação, a cultura e a Zona Oeste? Então, a gente tem um centro cultural muito grande para o centro, né? Mas se a gente olhar, a cidade inteira ela tem questões culturais, né? Você tem um caminho imperial, por exemplo, que atravessa a Zona Norte, né? Você tem questões para todo o nosso estado, ela fala, porque o Brasil começou lá em Salvador, mas assim, depois veio para o Rio de Janeiro. Então a gente tem uma história muito linda dentro da nossa cidade toda. O nosso estado de uma maneira geral. Só que se resumiu a parte cultural centro-zona sul do Rio. Então a gente ficou a Zona Norte, o Museu da Leopoldina lá perdido. Né, do trem, que é a parte ali... Horrível aquilo. Largado. Chega a dar dó. Exatamente. A região portuária, toda ela largada, eles quiseram fazer um mega, né? Aquelas obras megalomaníacas, megalópolis, sei lá, tirar a população do centro, tirar a moradia do pessoal da Providência, ali do Santo Cristo, botar lá para a Zona Oeste, jogar para Baixada. Por que isso? Para atrair o turista, para que ele tivesse prédios, uma área internacional, tipo uma Miami brasileira, onde ali no porto tivessem prédios riquíssimos. Inclusive o Donald Trump tem prédio ali. Não adianta. O centro da cidade, se não tiver moradia, dificulta o trabalho. Pelo contrário, era hora de revitalizar, trazer as pessoas para morarem aonde não tem moradia. Aquela parte da zona do porto ali, embaixo da perimetral,
Como é que é o nome? A Rodrigues Alves, aquele monte de prédio abandonado que revitaliza, faz moradia popular, traz a pessoa para lá, isso melhora a segurança, isso movimenta o bairro, isso não fica uma cidade dormitório, fica um bairro dormitório. As pessoas transitam o dia inteiro, acabou. Apagou a luz, acabou. O bairro fica largado. A Fabiana tá falando, infelizmente eles aproveitam da memória curta das pessoas. O Paulo Henrique tá falando, eles não ajudam pessoas pequenas. Não. O Luiz, eles só pensam na Zona Sul. Carlos, e até a Zona Sul tá abandonada. Carlos A. Barreto, pura verdade. A Vanessa, meu vereador. Nunca estive numa live política por tanto tempo que não está cansando. Quer dizer, a pessoa, é essa pessoa? Essa é a Fernanda. Realmente, vai fazer dar 2 horas, já quase terminando o programa. E detalhe, eu conheço só... qual a sua opinião? Porque eu escutei a opinião de algumas pessoas e eu queria saber a sua. E as pessoas, vou dizer, eu peguei 30 pessoas, tá? 20 falou, tá, que o BRT foi para acabar com a Zona Oeste, né? Ali, Bom Sucesso, aquelas coisas. E 10 falou que não. Você acha que ali aquela área estava preparada para receber o BRT? Você está dizendo o Transbrasil. Vai passar pela Avenida Brasil ou você está falando do Transoeste? BRT. Penha, já tá cortando o pé, já funciona. Sim. Então, eu vou dizer como alguém que tem residência em Guaratiba, né? Eu tenho casa em Guaratiba. Então, para aquela região, o BRT, eu vou dizer que ele deu uma mobilidade para a região, uma visibilidade para a região, porém ele atravancou muito ali. Nós ficamos sem, por exemplo, os alimentadores que eles diziam que iam entrar, funcionam. Então, por isso dessa superlotação ali no Mato Alto, na Magarça, no Pingo d'Água, em Santa... Enfim, aí o problema vai generalizado. As estações não comportam a população, os ônibus não comportam. Primeiro que é um sistema falido, gente. Desculpa, mas é incrível como eu vou dizer isso, mas o BRT é um sistema de transporte falido. Tem 30 anos de gaveta esse projeto. Isso foi para uma cidade chamada lá em Curitiba, cidade lá de Curitiba. Esse projeto foi feito para uma cidade que foi estruturada, foi desenhada, planejada para ter esse transporte. O Rio de Janeiro tinha que ter tido esse transporte em 80, não era agora. Então, a gente está com um serviço fora da hora. Agora era a VLT. Ao invés de botar a VLT para rodar aqui no centro da cidade, fazendo esse turismo, ao invés de fazer esse turismo, botava o VLT para transportar. Como o BRT agora, o Transbrasil, que não tem linha para assumir, não tem uma empresa para assumir, a estação vai ficar pronta, o chão está pronto, e não tem empresa para assumir, para fazer o da Avenida Brasil, por exemplo. Isso é uma vergonha. Uma cidade olímpica foi feita para ser inaugurada em 2016. Nós estamos em 2020 e não foi inaugurado. Mais de 700 milhões de prejuízo, não é de gasto, é de prejuízo jogado fora. E não tem nenhuma empresa para dizer assim, olha, já tem lá que vai operar o transporte do BRT Transbrasil. Não vai. Colapso, afunilou, enforcou, botou uma forquilha na Avenida Brasil, escoamento da Baixada, escoamento da Zona Oeste, escoamento de quem vem de fora do Rio, enforcou e agora está dizendo ali que vai ser uma pista que vai passar qualquer carro e não vai transportar massa. E o transporte não podia ser mais ônibus, gente. O VLT é seguro, eficiente, rápido, transporta mais gente limpo. Por que essa má vontade? Não é possível. Que vontade é essa de dar dinheiro para ônibus? Que vontade é essa? Quantos Jacó Barata vão ter mais? Não chega, não basta. Então, assim, o BRT facilitou para algumas coisas. Sim, não podemos tirar a importância. Por exemplo, uma das facilitações dele foi abrir o túnel da Grota Funda. Então, mas poderia ter sido VLT. Porque transportaria o dobro do que um carro de BRT transporta. Mesmo ele acoplado. Nós teríamos o triplo da capacidade operando, indo e vindo. Tem noção do que é ser muito mais rápido, muito mais fácil? Não. Mas a má vontade impera, é dinheiro para as empresas de ônibus, enfim. É aquela coisa que o Crivella faz mais do mesmo, disse que não ia fazer, que ia organizar. Inclusive ele teve um vice
né, o McDowell, que era um cara que entendia muito, que já morreu, né? Entendia muito de transporte, e o cara não pode nem trabalhar. Ele morreu sem poder trabalhar, sem poder botar em prática a questão do transporte. E com respeito, eu fui criado na Penha, né? Então eu fui criado ali no Parque Ali Barroso e fui criado ali no Xangai. Uhum. E as umas coisas. E eu vejo aquilo ali muito abandonado. Como é que está a situação dessas praças ali naquela área? Abandonado. Abandonado, eu te falei que a conservação não funciona. A conservação da cidade, né? A Secretaria de Conservação. É o nome da secretaria. Eu não estou dizendo que seja de conservação. Não tem limpeza de bueiro. Agora vai ter, tá? Preparem-se. Se vocês não viram ou já estão começando a ver, os políticos começaram a vir com a conservação que o prefeito disponibiliza. Então vamos lá agora. Vai vir o seu Joãozinho lá das Quantas, que não é esse que está na minha frente. Com certeza. Para fazer a limpeza do bueiro. Vai botar luz, que está aí, ó, 3 anos ou 4 que não bota. Agora ele bota quebra-mola, onde você pede. Agora ele vai tapar o buraco da tua rua, que está 4 anos lá esburacada. Agora a Conlube vai aparecer para varrer a rua. E assim vai sendo. Até quando que a gente vai viver disso? Então não adianta a população dizer que não quer corrupção, que a população dizer que não quer político safado, se ela continua votando, porque o cara simplesmente limpou a rua. Porque o cara, ele está fazendo o papel dele, que ele devia ter feito, desde quando ele foi eleito. Ele nunca poderia ter deixado de fazer. Não é agora que ele tinha que estar fazendo. Não é agora que ele tem que estar apertando tua mão para te conhecer, ele não sabe nem quem é a gente. A verdade toda é essa. Por isso que eu falo mais uma vez. Se o voto fosse distrital, por regiões, você ia conhecer o vereador, ele ia ter que te conhecer pelo nome. Porque ele ia ter que pedir o voto para você de porta em porta. Não, ele não precisa. Ele bota meia dúzia de cabo eleitoral, que vai ganhar dinheiro lá. Eu entendo, igual eu vou dizer para vocês que estiverem assistindo. Se tiver um político aí pagando para vocês, né, ou for pagar para vocês, pode ganhar o dinheiro dele, mas dá um crédito diferente, porque é tudo igual. Isso aí vai ser tudo igual. Tá chegando o final do programa, já tem 2 horas de programa. Você tá falando 2 horas e tá sendo muito bom, pelo menos o pessoal tá gostando muito, entendeu? Agora vamos falar, para encerrar o programa, vamos falar do atual. Como é que você vê essa situação da pandemia e o Rio de Janeiro? Então, eu acho que a pandemia, eu comecei até a fazer umas lives, eu acho que eu acabei me tornando candidato por conta da live. Eu parei até de fazer por conta disso. Eu não queria ser meio que oportunista, né? Algumas pessoas até falaram que você não devia ter parado. Eu acho que a gente mostrou de verdade que o nosso, vou falar da nossa cidade, né? Quanto ela é dividida, o quanto ela não é justa, quanto ela não é igual. Mas também revelou também muita gente de bem que por conta própria resolveu atuar. Então, se é para falar, eu vou falar como é de governo. A prefeitura agiu mal, geriu mal a pandemia, por exemplo. Ela, por exemplo, não cuidou para que os alunos tivessem realmente o acesso às aulas online. Quer dizer, então mostra que quem tem um pouquinho mais de recurso, e não é crime quem pode pagar uma escola, gente. Não é crime, a gente tem que parar de dividir de rico e pobre. Quem tem dinheiro e pode pagar um plano de saúde, pode pagar uma escola, parabéns para ele tem que conseguir pagar mesmo. O governo é que tem que agir para quem não pode. Então ele tem que parar de dizer, mas o filho do rico, Não, graças a Deus que alguém pode pagar, porque também se todo mundo fosse depender de governo, a gente não conseguiria avançar com o país. Então, assim, a gente mostra lá, né, nitidamente, que o aluno não consegue ter acesso, porque ou a internet é muito ruim, ou ele não tem lá o notebook, ou o celular é ultrapassado, enfim, a gente não consegue. Então a Prefeitura do Rio e todo o corpo de vereadores eleito que estão aí, eu não vi nenhuma manifestação de ajuda, de vamos botar a mão na massa, vamos cuidar disso. Não. A gente tem a maior rede, né, uma das maiores redes de educação, e os professores são tratados como lixo. Porque se eles se opõem, eles são discriminados. Né? Eu não estou aqui para defender ideologia de professor. Eu estou aqui para defender o melhor profissional que nós temos. São os da rede pública. A gente não pode negar isso.
Nós temos os melhores profissionais são a rede pública, os professores da rede pública. Mal valorizado, mal aproveitado. O funcionalismo público, todo mal valorizado, todo mal usado. E isso daí gera um mau atendimento, porque aí acaba que nós da ponta, quando vamos ser atendidos por um profissional, funcionário público, que não faz favor me atendendo, ele faz o papel dele, ele deveria me tratar bem. Independente do problema que tem com o prefeito. Mas o prefeito trata mal os seus funcionários. Porque para ele mais vale o comissionado. Aquele que vai virar gado. Faz ficar na porta lá, é guardião, né? Guardião Crivella. E os vereadores estão lá apoiando isso, porque quando estão lá recebendo benefício do prefeito, vendo a sacanagem e votam contra o impeachment, eles são parte da sacanagem. Não tem outra alternativa. Então a pandemia ela mostrou claramente que a gente está vivendo uma cidade repartida, dividida por erro e incompetência de governante. Porque a culpa não é da sociedade, não é daquele que tem dinheiro ou daquele que não tem dinheiro. O problema que dessa repartição é a gestão que não é para todos, não favorece a todos, não se preocupa com todos. Não tem lugar melhor de você saber como é que funciona a vizinhança do que uma escola. Sabe por quê? Existe um conselho de escola-comunidade, né? O SEC, que não serve para nada. Deveria servir, porque ele tem um representante do aluno, um representante da comunidade, que são os pais dos alunos, e a direção da escola. Para poder atender. Você vê lá a criança quando entra na escola, você vê se ela tem uma boa educação, se ela tem uma boa saúde, porque você consegue notar, o professor consegue notar. Isso é verdade. A direção da escola consegue ver se a criança é maltratada, se não é, que tipo de relação tem na família, se tem uma relação abusiva. Além de professor, tem que ser psicólogo. Mas tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. O educador ele tem esse papel. Ele não tem que se chatear porque ele faz dupla função ou tripla função. Ele é um educador, ele é um assistente total. Ele é aquela pessoa que vira referência para o aluno. Quantos professores eu tive que eu me espelho e até hoje admiro. Então, assim, o professor, ele é aquele cara, é aquela mesma, aquela tia do começo lá do SEAD, da primeira série. Eles conseguem ver quando a criança é maltratada, eles conseguem ver quando a mãe é espancada pelo pai, quando não tem comida. Onde está a melhor forma de um governante saber como está a sua população? Indo na escola, sabendo da escola, interagindo com a comunidade na escola. E não temos isso. Agora, se o vereador fosse distrital, ele estaria lá, porque as escolas do bairro dele seria também função dele, da merenda chegar, do ônibus que não chega para transportar as crianças. Então, assim, são muitas ideias que a gente tem. Como eu falei, a gente vai passar de ideias de vereador, né? Da vereança, como muitos gostam de falar. Vai ser da esfera. Mas se a gente não começar agora, plantar essa semente para ela crescer, não vai. Então as ideias são maiores. As ideias são um voto distrital. Isso daí ia facilitar muito. Por exemplo, a gente poderia ter, inclusive, isso com as delegacias de polícia, os batalhões de polícia. Se o comandante do batalhão dependesse do bairro para poder ser o comandante, eu garanto que tinha patrulha na porta de todo cidadão. Toda hora ia ter patrulha. Mas como ele é colocado pelo governador ou pelo secretário de segurança, ele tem que fazer o que o governador ou o secretário de segurança faz. Aí é fácil a gente dar porrada na PM, porrada no comandante, Não estou tirando a culpa, não. A gente sabe do bom e do mau profissional. Só que se ele tivesse mesmo que se preocupar com o bairro onde ele atua, ele pudesse ter a autonomia dada pela gente de atuar ali, e ele tem que estar preocupado se na porta do seu João está tendo muito assalto. Então o seu João está ligando para cá. E a gente teria uma polícia de proximidade. O batalhão estaria trabalhando em acordo dentro daquilo ali. São coisas maiores? São. São voos grandes? São. Mas se a gente não voar alto, alguém não falar de coisas altas, a gente vai viver sempre o mesmo. Porque antigamente tinha nos bairros os guardas chamados Corme Damião. Entendeu? Então por que não? Bota o comandante do batalhão agora, bota lá no crivo da sociedade, da região onde ele trabalha. Luiz está falando aqui, falta centros educacionais nas comunidades. Se for falar o que falta, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas assim, então vai ficar até amanhã. Então assim, eu estou dizendo coisas que a gente pode começar a pensar em fazer. Pressionar a Câmara dos Vereadores, pressionar a Câmara dos Deputados, pressionar o senador, que a gente não conhece, que às vezes não conhece, porque o senador sai, assume o suplente. Não estou falando só do Rio, não. É do Brasil inteiro. De repente você abre lá e o senador não é mais. Sei lá, pressionar o Congresso, inclusive para essas coisas.
Vamos ter, se o delegado for escolhido pela região onde ele atua, garanto que ele vai se preocupar em atender melhor. Se o batalhão for assim, eu garanto que a polícia vai rodar a tua porta, vai melhorar os... E se o vereador também for escolhido dessa maneira, eu garanto que não falta luz, não vai faltar água, enfim. A gente tem muita coisa para conversar, muita coisa. Eu agradeço demais o espaço. E eu vou te fazer agora um bate-volta. Sim. Amor. Amor, agora nesse momento é o amor pela cidade, é o amor agora que a gente harmonize, né? Entre em comunhão entre a gente, porque a gente está precisando de empatia, de amor, sair um pouquinho dessa onda de fulano, não. Agora é a hora de juntar a união. Desejo. Vencer. Família. Tudo para mim. Saudade. E tenho de muitas coisas. E de muita gente também. Se você tivesse como mudar o mundo, o que você faria? Se eu pudesse mudar o mundo, o que eu faria? Eu acho que eu traria o respeito pra gente. Porque eu acho que se tiver respeito, tudo melhora. Porque ninguém vai magoar ninguém, ninguém vai atrapalhar ninguém, ninguém vai desejar o que não é seu, ninguém vai roubar, ninguém vai matar por causa do respeito. Religião. Minha base. É aquilo que eu encontrei. Religar, né? A religião é de religar. Mas foi, para mim, aquilo que eu me encontrei, aquilo que me deu sustentabilidade, aquilo que me fez talvez ser o que eu sou. Né? Ter padrões, parâmetros. Mas não acho que todo mundo precise dela. Eu preciso. Não estou dizendo que todos precisam. Tá? Eu acho que, às vezes, o ateu ele é até ateu porque a gente conta uma história do que é Deus. E essa história que a gente conta para ele não serve. Então, eu também tenho que respeitar. Eu consigo entender ele, de não acreditar no que a gente fala sobre Deus. Porque Deus é Deus, né? A gente não precisa falar dele. E para encerrar, o que você diria para todo esse povo que está aqui assistindo para você? Primeiro, agradecer imensamente por ter esse espaço. Pedir a vocês que, se puderem me ajudar futuramente, né? Me ajudem depois. Assim, a gente não pode, a gente só pode fazer campanha depois do dia 26 de setembro. Então eu quero voltar aqui de novo depois, já com número, já com tudo. Mas assim, me ajuda com as ideias, me dá ideia, amadurece as que eu tenho, compartilha as coisas que a gente tem aí. Vamos juntos, né? Pensar numa coisa bacana. Porque a gente não pode pedir de coisa, mas a gente pode pedir para pensar. Vamos pensar junto. Então você fala aí. Me segue lá no Felipe Uliano, né, no Facebook. Quem quiser ser meu amigo, eu vou ter imenso prazer. Ou lá no Instagram, felipe.uliano. É F-I-L-L-I-P mudo, tá? Felipe.uliano. E no Facebook, mesma coisa, só que sem o ponto. Felipe Uliano. Me segue lá, a gente vai bater papo, a gente vai conversar. A gente vai... E eu quero voltar aqui, hein? Se Deus quiser que tu vai voltar, que aí você vai voltar como zelador, não como candidato a vereador. Boa noite, galera. Passando aqui para agradecer ao João Batista Marques, né? Mais conhecido como Joãozinho de Xangô, pela entrevista maravilhosa que ele fez comigo. Atenção, carinho, muito obrigado. Espero que tudo de bom se reflita também para ele. E quem quiser curtir lá a página dele, seguir ele no Facebook, no YouTube, segue lá, é legal. Ele tem um programa chamado Nas Folhas da Angola, As Fofocas do Gordinho. Beijão, tudo de bom. Obrigado a vocês também que acompanharam.